Bom dia a todos. Meu nome é Delianderson Milton da Silva. Sou evangelista aqui na Igreja Assembleia de Deus em Cristo, aqui da cidade de Rondonópolis, sul de Mato Grosso. Enfim, eu venho fazer esse vídeo aqui em repúdio ao que está acontecendo na Assembleia de Deus em Recife, através da pessoa do senhor pastor presidente Ailton José Alves, que está agindo de uma forma, como é que eu posso dizer, está agindo de uma forma de abuso de autoridade, do seu poder de pastor presidente. Olha, na época que eu me batizei na igreja, em 98, bom, como eu vinha dizendo, eu me converti no ano de 1997, fui batizado nas águas em outubro de 2000, do ano de 2000. Até então estava tudo indo bem. Depois começamos a trabalhar com o ex-deputado federal Salatiel Carvalho. Daí começou a perseguição do pastor Ailton José Alves contra mim, contra o presbítero, na época o presbítero Eliel Moura. Todas aquelas pessoas que trabalhavam com Salatiel Carvalho, o pastor Ailton e seus correligionários, seus obreiros, eles perseguiam todos aqueles que trabalhavam com Salatiel Carvalho. Ah, evangelista, mas por que essa perseguição? Porque o deputado Salatiel Carvalho, ele parou de ajudar a Assembleia de Deus eventualmente quando aconteceu uma negligência da parte da primeira dama da Assembleia de Deus em Recife, a irmã Judite Alves. Ela cuidava do centro de reabilitação das senhoras, tipo um lar dos idosos. E ela mandou suspender a medicação dessas idosas. Acabou que essas idosas acabaram morrendo. 8 idosas acabam morrendo. E como é de costume deles, não assumiram a culpa, queriam jogar a culpa no então deputado federal Salatiel Carvalho. Mas enfim, Salatiel já não tinha mais nada a ver com a igreja, até porque ele já havia cortado relação com o pastor Ailton. Na verdade não foi ele que cortou, foi o próprio Ailton José Alves. E daí ele passou a nos perseguir severamente. Olha, eu não acredito num evangelho onde eu sou da Assembleia de Deus, mas eu não posso ir na Batista porque se eu for o pastor presidente vai me colocar no banco. Ora, de uns tempos para cá eu fiquei sabendo que o pastor Ailton José Alves, ele recebe um salário de 150 mil reais. Fiquei sabendo também que ele possui uma fazenda em Gravatar, uma casa no valor de 4 milhões ali em Parnamirim, em Recife, um apartamento ali nas Torres Gêmeas ali no Cais de Santa Rita, avaliado mais ou menos em 1,5 milhão de reais, fora o seu filho Júnior, que estava na Argentina e foi expulso praticamente da Assembleia de Deus da Argentina. Foi expulso literalmente porque ele estava mexendo com as mulheres dos obreiros. Entendeu? Estava mexendo com as mulheres dos obreiros e ele foi ameaçado de morte. Até então ele veio embora. Mas eu lembro muito bem de um caso que aconteceu com o pastor Jefferson, que é o seu filho mais novo, né? O pastor Jefferson, na época, ele ia montar, acho que uma lan house, alguma coisa. Ele comprou muitos computadores e ele passou um monte de cheque sem fundo. Na ocasião, eu ainda estava na Assembleia de Deus em Recife, e estava em Recife, e aí o Jefferson passou um monte de cheque sem fundo, e aí foi ameaçado de morte. O pastor Ailton, então, mandou ele para os Estados Unidos. Após ele retornar ao Recife, o Ailton já ungiu ele a pastor. O cara nunca foi nem diácono. Veja bem, pessoas são perseguidas, são oprimidas, sabe? Eu costumo dizer, amados, que esse tipo de cristão, esse tipo de pastor, só pode estar com demônio no corpo mesmo, porque o bom pastor dá a sua vida por uma ovelha. E o pastor Ailton não, ele mata sonhos, sabe? Mata vidas, sabe? Ele protege aqueles que estão com ele, ele coage, né? Ele coage indiretamente e diretamente também as pessoas em tempo de eleições. Veja bem, aconteceu um fato que o Ministério Público Federal caiu em cima da igreja, querendo saber sobre os candidatos da igreja. Ele usou a missionária Michelle Collin como se fosse vereadora da Assembleia de Deus em Recife. Ela não é vereadora da Assembleia de Deus do Ministério Belém em Recife. Ela é vereadora da Assembleia de Deus da Madureira em Recife, até porque ela é esposa
do pastor Clayton Collins, que é deputado estadual. Ele também fala que Fred Ferreira é vereador da igreja. Ele já foi desligado há muito tempo. Ainda quando o André Ferreira era vereador do Recife, o pastor Ailton cortou relações com a família Ferreira. Hoje ele vem falando que o Fred Ferreira é vereador da Assembleia de Deus, a Michele Cor é mentira de Ailton José Alves. Eu queria entender, pastor Ailton, como que você consegue dormir com a consciência tranquila, você sabendo que existe obreiro seu no sertão, no agreste, passando fome, e você recebendo um salário de 150 mil reais, a irmã Judite pagando um aí de princesinha da Assembleia de Deus, com salários milionários, Ailton José Júnior Alves, é um absurdo isso, é inaceitável isso, sabe? Hoje eu tenho vergonha de falar que eu fui da Assembleia de Deus em Recife e lamento muito a situação que a Assembleia de Deus está passando hoje. Eu queria pedir encarecidamente que esse vídeo ele fosse espalhado sim no WhatsApp, no Facebook, e peço que o Ministério Público Federal do Estado de Pernambuco caia matando, faça uma intervenção na Assembleia de Deus, pegue aqueles computadores. Há um enriquecimento ilícito muito grande, não só de Ailton José Alves, mas desse pastor Isaac, sabe? De toda a sua coja de bandidos que se esconde através da palavra de Deus. Essa é a realidade. São uma coja de bandidos que se escondem atrás de uma placa chamada Assembleia de Deus em Recife, vivem coagindo seus obreiros, vivem oprimindo pessoas. Isso não é certo. Mas que a justiça possa ser feita. Que a justiça possa ser feita. Nós estamos orando para que a verdade venha à tona e que os membros da Assembleia de Deus, eles tornem conhecedores. E pastor Ailton, o senhor deve sim explicações aos membros, o senhor deve sim uma prestação de conta, pelo menos a cada 3 meses o senhor deve essa prestação de conta com a igreja. Eu lembro que quando eu era membro da Assembleia de Deus, todo mês havia uma prestação de conta durante a Santa Ceia. Hoje já não existe mais isso. É um absurdo. Pastor Ailton, reveja seus conceitos. O senhor falou que se o senhor se envolvesse com política, o senhor poderia se considerar desviado. Então hoje o senhor levanta pessoas como deputado federal, por exemplo, pastor Francisco Eurico é o deputado federal, presbítero Adalto Santos é deputado estadual, Joel da Harpa é deputado estadual. O que o senhor tem a dizer com isso? Largue mão de ser hipócrita, pastor Ailton. Larga a mão de hipocrisia. Para que tanta hipocrisia, cara? Acorda, Jesus está voltando e você está matando vidas. Você vai ter que prestar conta a Deus do dinheiro que o senhor roubou e anda roubando da Assembleia de Deus em Recife, das vidas que o senhor vem matando, ok? Fica aqui o meu repúdio, a minha indignação como cidadão brasileiro, como assembleano que sou, que nunca deixei de ser. É uma revolta que nós temos, mas nós sabemos que a justiça será feita em nome de Jesus. Por muito tempo também tive a honra de trabalhar com o doutor Luiz Miguel dos Santos, que é um homem honrado. Eu posso falar que é um homem honrado, um homem que está lutando e defendendo as pessoas que precisam na Assembleia de Deus, inclusive os obreiros que são oprimidos, como o presbítero Giovanni ali da cidade de Garanhuns. Vai nessa sua força, meu presbítero. Nós estamos orando pela sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que a verdade realmente apareça e prevaleça dentro do Evangelho, dentro da Assembleia de Deus em Recife. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.